Boa noite, Dom. Quero começar dizendo que me considero uma pessoa profundamente ligada à fé católica, pois foi ela que me deu forças para superar uma depressão profunda, um período em que me senti totalmente desamparada, até o momento em que participei de um retiro que mudou minha vida para sempre. A partir daí, decidi me tornar servidora, ajudando no que fosse possível na minha igreja local aqui em Ciudad Mante, o que me aproximou ainda mais da comunidade e me levou a assumir responsabilidades cada vez maiores. Esse envolvimento me conduziu aos retiros espirituais. Hoje, tenho muita experiência na organização deles. No entanto, foi um processo difícil aprender diversos aspectos fundamentais para que esses eventos aconteçam da melhor forma. Tanto que na semana passada tive a chance de capacitar novos servidores para os próximos retiros, o que me fez relembrar uma das minhas primeiras experiências e refletir sobre a importância desses encontros e os riscos que podem envolver. Curiosamente, esse aprendizado aconteceu de uma forma peculiar. Era minha segunda vez atuando como servidora. Naquela ocasião, alugamos uma casa de retiro mantida por uma congregação de freiras muito gentis que, mesmo sem precisarem, se prontificaram a ajudar em qualquer tarefa. Não queríamos incomodá-las, mas também seria indelicado recusar. Então permitimos que participassem até onde quisessem. Pensando agora, percebo que sem a intervenção da Madre Superiora, as coisas poderiam ter saído bem diferentes. Por ser um local isolado, o que se busca justamente para facilitar o encontro com Deus, os arredores pareciam bastante diferentes do que estamos acostumados. Sentia-se uma atmosfera incomum, numa encosta da reserva, cercada apenas por mata, serra, árvores, arbustos e, ocasionalmente, algum animal selvagem. Mesmo assim, era uma área bem pouco habitada. Nossa casa, uma espécie de pequena fazenda, ficava a quilômetros de distância da vizinhança mais próxima, mas parecia segura o suficiente para que não tivéssemos problemas com invasores. Embora não houvesse garantias, era raro que animais grandes se aventurassem na propriedade, como nos disseram as freiras durante o trajeto. Costumávamos ver guaxinins, esquilos e gambás, mas dificilmente veados ou javalis, então o risco era considerado baixo. Na primeira noite, enquanto fazíamos uma dinâmica com os participantes, ouvi ruídos estranhos vindos do lado de fora, como animais gemendo e movimentando a vegetação. De repente, vi algo que me chamou a atenção na direção do muro, como se houvesse fogo lá fora com um brilho vermelho intenso. Estava prestes a me levantar para verificar quando uma das freiras, acompanhada por um dos colegas responsáveis, nos tranquilizou ao dizer: "Tranquilos, eles já estavam indo verificar, caminhando calmamente em direção à porta, para que todos permanecessem tranquilos." Após encerrarmos as atividades do primeiro dia e encaminharmos os participantes para o descanso, decidi sair para fumar um cigarro, acompanhada de uma colega, do lado de fora da propriedade. Conversávamos sobre o que havia ocorrido durante o dia, quando novamente ouvimos ruídos estranhos ao nosso redor. Pareciam passos pesados, como se alguém estivesse caminhando por ali na escuridão, e certamente não soava como um animal pequeno. Ambas tentamos enxergar melhor e notamos uma figura. Era uma pessoa. Nos aproximamos um pouco para ver se poderia ser alguém do grupo, e então percebemos que era a Madre Superiora, uma senhora de idade, caminhando calmamente entre as árvores com algo nas mãos. No silêncio, conseguíamos ouvir que ela cantarolava, e parecia ser algo religioso. Antes de podermos reagir, uma das freiras de hierarquia elevada, uma das mais respeitadas, surgiu de repente e nos aconselhou a não nos preocuparmos e a não interrompermos a madre. Nos surpreendeu o fato de que ela apareceu do nada, sem que nenhuma porta tivesse sido aberta. Ficamos intrigadas sobre de onde ela viera, mas sua presença nos trouxe certa segurança. Então, fomos nos afastando devagar daquele ponto e voltamos para a porta. Enquanto nos distanciávamos e sussurrávamos para entender o que estava acontecendo, a freira compartilhou algo que, confesso, me arrepiou. Talvez tenha se sentido à vontade para abrir o jogo por nos considerar organizadoras, ou talvez por entender que em situações como essa, o melhor é ser clara e direta. Tranquila, ela nos disse algo que naquela situação
ali na serra com a Madre Superiora à distância, no escuro, sozinha e entoando cânticos, nos deixou bastante inquietas. Ela está afastando ele porque tem estado rondando por aqui enquanto vocês estavam ocupadas. Jamais esperava ouvir algo assim. Perguntei com certa hesitação como haviam percebido ou o que exatamente viram, esperando por dentro que fosse algum tipo de brincadeira. Então, ela explicou que apesar de termos ali uma infinidade de artigos religiosos, isso não garantia que ele não se aproximasse, pois esse tipo de presença não é afugentada tão facilmente. Minha colega, ainda intrigada, questionou como elas tinham tanta certeza de que era ele. E numa resposta que nos arrepiou, a freira disse que a Madre Superiora era uma das poucas que já o tinham visto nos olhos. E uma vez que você conhece aquele olhar, dizia ela, embora falasse da experiência da Madre e não de si mesma, é fácil reconhecê-lo onde quer que esteja, pois são olhos diferentes, de forma alguma semelhantes aos humanos. Ouvi-la falar assim era no mínimo aterrorizante. Ao retornarmos para dentro da propriedade onde havia mais luz, continuamos a fazer perguntas quase tremendo. Queríamos entender como ele se parecia ou como conseguiam identificá-lo. E ela, calma, nos explicou. Ele pode se transformar no que quiser, sim, mas segundo a Madre Superiora, os olhos sempre permanecem os mesmos. Não consegue se esconder de quem já conhece o olhar dele. Não é como reconhecer alguém na rua. É uma presença que não é nada agradável. Ele pode assumir a aparência que desejar, pelo menos por aqui. Mas a Madre sabe como identificá-lo. Perguntamos a ela se não tinha medo de sair à noite para fazer aquilo lá fora, de se deparar com ele estando sozinha, e nos respondeu que nunca admitira ter medo, mas que entendia que era algo sério, que não era uma tarefa qualquer. Ela mesma não sabia porque nunca nos contara sobre ele antes, como fora a primeira vez que o vira ou como tudo começara, mas enfatizou que nunca deixava de cuidar das pessoas ao seu redor. Ela compartilhou uma lembrança de muitos anos atrás, quando ainda era jovem, e participou de um evento semelhante. Não entrou em detalhes, mas nos contou que naquela ocasião, várias pessoas tiveram experiências muito estranhas. No início ninguém entendia o que as incomodava naquela semana, mas ao final, a Madre Superiora explicou que ele tentara levar alguém durante aqueles dias. Foi então que souberam que a Madre desaparecia à noite para protegê-los. No fim, todos ficaram bem, mas a Madre precisou ficar de cama por uma semana, dormindo quase o tempo todo, sem conseguir se levantar. Um sacerdote explicou que provavelmente ele, ou quem quer que fosse, tinha levado algo dela. A freira continuou contando sobre uma experiência que viveram no convento anos atrás. Elas ouviram a voz de uma irmã conhecida por todas, gritando por ajuda. As freiras correram pelo convento, tentando encontrar quem gritava até perceberem que os sons vinham de fora. O mais estranho é que a irmã, cuja voz todas ouviam, estava ali, dentro do convento, ajudando-as a procurar. Quando se deram conta disso, aquela mesma voz do lado de fora começou a rir delas. Mesmo sabendo que era algo fora do comum, o medo era inevitável. Por mais que já tivessem vivenciado coisas assim, jamais se acostumavam. Embora a Madre saísse para protegê-las, o receio persistia. Por fim, minha amiga perguntou o que fariam quando a Madre não estivesse mais ali para protegê-las. Ela respondeu que alguém teria que assumir essa responsabilidade, do mesmo modo que ela o fez. No entanto, não pôde nos dizer como preparava a freira que assumiria seu lugar nesse aspecto específico, e falou em tom baixo, como se fosse um segredo. Disse que o processo era muito sombrio e que era necessário que alguém se oferecesse de livre vontade para tal missão. E acrescentou ainda: não pensem que ele está sempre por aí em todos os lugares. Na verdade, fazia tempo que não víamos a Madre fazer isso. E não vou mentir, cada vez que ela o faz, nos assusta pelo que significa principalmente. Mas entendemos o motivo, especialmente porque nesses retiros vêm jovens que às vezes estão perdidos. Vocês sabem do que estou falando, já os viram por aqui, buscando algo para fortalecer sua fé, e ele percebe isso. Por isso se aproxima tentando ver o que pode fazer. Ela nos pediu para não mencionar nada à Madre quando ela voltasse para dentro, que deveríamos agir como se nada tivesse acontecido. E provavelmente ela nos viu lá fora.
De fato, entrou alguns minutos depois. Confesso que naquela noite foi difícil lidar com o medo, por mais calma que possa parecer agora ao contar isso. Naquela noite foi tudo menos calmo. Porém, as freiras nos transmitiram segurança e nada mais aconteceu durante aquele retiro. Nos eventos que organizei depois, nunca aconteceu nada tão direto envolvendo ele. Mas preciso confessar algo. É bastante comum que, na primeira vez de alguém num retiro, essa pessoa apresente comportamentos estranhos e muitas vezes acaba passando por algo próximo a uma possessão. Em uma ocasião, perguntei a um sacerdote por que isso ocorria e ele me deu a mesma resposta daquela freira. Nem sempre significa que é ele, pode ser outra coisa. Por isso aconselho que vocês se cuidem bem e sempre participem com pessoas que entendam esses riscos. Se professam esta fé, entendam o que vimos e ouvimos daquela freira. Se não, compartilhar o que vivenciamos é o suficiente. Você já ouviu histórias parecidas? Pode até soar irônico que ocorram fenômenos paranormais em eventos onde, em teoria, tudo deveria ser pacífico. E para ser honesta, essa experiência foi tão assustadora pelo que poderia ter acontecido se algo realmente tivesse cruzado aquele muro. Será que era ele? Conhece alguma freira ou sacerdote que já tenha visto esse olhar direto nos olhos? Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Assim como vocês, adoro compartilhar histórias e relatos que expandem nossa compreensão do mundo, explorando os acontecimentos curiosos que ocorrem ao nosso redor. Vejo isso como uma forma de expressão, especialmente na escrita, que é minha ferramenta de trabalho num jornal online, se é que ainda o chamam assim. Lá cubro temas variados e sempre que tenho oportunidade, trago essas histórias em especial. Além disso, administro 2 páginas no Facebook, focadas em notícias sérias, sem memes ou coisas do tipo. É realmente um trabalho sério. Mas nem todas as histórias são aceitas pela editora. Às vezes, é por conta do tema, da falta de interesse ou de provas que sustentem o relato. Afinal, se querem se consolidar como um veículo de confiança, não podem publicar qualquer coisa. É o que eles pensam, mesmo que você apresente tudo. Por isso, muitas das minhas histórias foram descartadas, e algumas guardo há anos, até porque já não sou exatamente jovem. Hoje decidi compartilhar uma das minhas favoritas aqui, usando um pseudônimo, para que meus chefes não fiquem incomodados, caso ouçam sobre isso. Embora esteja disposto a dividir mais dessas experiências inusitadas que a editora recusou, sinto que essa história se encaixa perfeitamente neste espaço. Quem viveu essa experiência me contou pessoalmente. Foi exatamente há 23 anos, quando eu estava começando minha carreira e costumava ser enviado para cobrir notícias rurais, em fazendas, vilarejos e todo tipo de área afastada das grandes cidades, nas regiões periféricas do estado. Naquele tempo, eu fazia uma reportagem sobre uma seca que afetava certas partes da região. Quando terminei o trabalho, liguei para o escritório pedindo que viessem me buscar, pois era assim. Me deixavam lá sozinho e eu precisava ligar para que viessem me buscar. Enquanto aguardava, fui passear pela praça de um dos pequenos municípios locais, que hoje está bastante deteriorado pela insegurança, onde muitas pessoas acabam se envolvendo em negócios obscuros. Eu tinha aproximadamente 45 minutos para esperar. Depois de terminar um sorvete estilo Jalisco, não que estivesse naquele estado, mas é o nome do tipo de sorvete, entrei numa vendinha de bairro. Com tão poucos moradores, era óbvio que eu não era dali. Na época, o clima era tranquilo. Todos eram muito acolhedores e comunicativos, especialmente o dono da vendinha onde entrei. Conversei com ele para passar o tempo e também para ouvir sua opinião sobre a seca, sob sua perspectiva, é claro. Falamos de muitos assuntos, até que chegamos àqueles temas que tanto me fascinam: lendas e o sobrenatural. Ele me contou várias histórias da região, algumas das quais já escrevi para o jornal. Contudo, o que mais me intrigou
e ele narrava-se certificando de que ninguém entrasse na loja. Foi o relato sobre um cliente muito peculiar que aparecia de vez em quando para comprar sempre a mesma coisa. E vou contar exatamente como ele me revelou. Jovem, vou te contar a experiência mais intrigante que já vivi aqui na loja. Você decide se acredita ou não. Se algum vizinho viesse e me contasse, eu também não acreditaria, garanto. Mas isso vem acontecendo comigo há anos, então não posso simplesmente ignorar. 1, 2, às vezes 3 vezes por ano, aparece um menino, deve ter uns 10 anos, vestido como nós nos vestíamos antigamente. Hoje em dia, as crianças já não se vestem assim. Ele sempre vem quando não há ninguém por perto, entra, nunca diz nada, só pega um doce de leite aqui da caixa, paga e vai embora. Mas sabe o que me deixa intrigado? Esse menino já faz isso há 20 anos e ele não mudou nada. Como eu poderia me esquecer? Está sempre com a mesma roupa, parece o mesmo de 20 anos atrás. E nunca o ouvi dizer uma palavra sequer, nem um obrigado, nada. Por mais que eu tente puxar conversa, pergunto o nome dele e nada. É algo que me impacta profundamente vê-lo ao longo dos anos, como se o tempo não passasse para ele. Ele entra na loja, me dá uma moeda de 1 peso, que era o preço dos doces de leite quando comecei a vendê-los, mas veja só, os anos passaram e os preços subiram. Para ele, no entanto, eu nunca aumento o valor, porque ele continua me dando a mesma moeda de 1 peso. Certa vez, eu não consegui tirar a etiqueta do preço novo da caixa, e me lembro que, naquela tarde, ele entrou, viu que o preço tinha mudado e foi embora sem comprar nada. Saí apressado da loja para oferecer o doce de graça e tentar ver para onde ele ia. Juro, jovem, foram apenas segundos entre ele sair e eu segui-lo, mas quando olhei, ele já não estava mais na rua, nem nas calçadas, nem na praça. Havia sumido. Ainda assim, comparado ao restante da história, isso é o que menos me espanta. 20 anos, rapaz, te juro. 20 anos que ele vem aqui, e eu guardei as moedas, a maioria delas. Quando percebi que era sempre ele, comecei a guardá-las. Deixe-me ir buscá-las para você ver. O senhor, completamente fascinado, e eu também, foi até sua casa que ficava logo atrás de uma cortina e trouxe uma caixa com um vidro cobrindo as moedas. As moedas estavam bastante desgastadas, não dava para ver o ano nelas, só que eram de 1 peso. No entanto, ele me garantiu que eram de 1983. Antes, segundo ele, todos os anos eram visíveis, sem exceção. Contou ainda que perguntou várias vezes aos moradores da região, mas ninguém jamais vira o menino. Tampouco ele aparecia em outras lojas ou no açougue, exceto em uma padaria, que era gerida por uma senhora que infelizmente já havia falecido. A padaria foi fechada e a família dela se mudou para a cidade. Desde então, ninguém mais viu o garoto. O senhor dizia que não conseguia imaginar aquilo, porque ainda guardava aquelas moedas como prova, e que a última vez que o viu foi no começo do ano em que estive lá. Mas apesar das tentativas, ele nunca conseguiu arrancar uma palavra do menino, que sequer olhava em seus olhos. Só pegava o doce, entregava a moeda e ia embora. Ao me despedir, o senhor agradeceu por eu não achá-lo louco. Ele parecia aliviado por ter alguém para dividir essa história, e eu, sinceramente, fiquei mais do que grato por ele ter confiado em mim para contar sua experiência. Tirei fotos da caixa com as moedas e vou compartilhá-las assim que puder recuperar as originais. Tenho 2 cópias. Uma está em um disco rígido que estou tentando consertar para recuperar os arquivos, e a outra é uma versão que mandei para revisão na editora. Infelizmente, eles rejeitaram a publicação e me devolveram as fotos com a marca d'água da empresa. Foi um golpe duro, sem dúvida. Por isso não quero arriscar, pois sei como eles são. Não querem que ninguém mais publique as fotos com a história, mas também não querem que eu o faça. Antes de mais nada, me desculpo se minha narrativa não for das melhores. Nunca fui lá um grande contador de histórias. Mas ontem à noite, meus amigos e eu resolvemos ir ao cinema com a intenção de assistir a Coringa 2. Não compramos os ingressos antecipadamente e, para nossa surpresa, chegamos depois que as portas já estavam fechadas.
Como já estávamos lá, pensamos em conferir o que mais estaria em cartaz nas próximas horas e acabamos optando por Terrifier 3. Nenhum de nós tinha ouvido falar desse filme antes, mas parecia intrigante o suficiente. No entanto, assim que o filme começou, senti um arrepio no estômago. Aproximadamente 5 meses atrás, fui dar uma corrida em um parque que minha tia recomendara. Ela sempre mencionava o quão boa era a trilha lá, e como o clima estava começando a esquentar, decidi ir, mesmo que fosse um pouco longe de casa. Ao entrar no estacionamento, fiquei empolgada ao entender por que ela falava tanto daquele lugar. Apesar de não ser enorme, tinha uma clareira com mesas para piquenique, gazebos e um parquinho simpático cheio de crianças brincando. Tudo isso cercado por uma densa floresta, onde se encontrava a trilha. Cerca de 15 minutos após o início da corrida, meus fones começaram a dar sinal de que a bateria estava acabando. Então parei para guardá-los na pochete. No momento em que estava tirando os fones, percebi algo pelo canto do olho e, ao olhar em direção às árvores, me deparei com uma cena estranha. Um palhaço parado ao lado de um velho Toyota bege, segurando um buquê de balões. Nossos olhares se cruzaram por um tempo que pareceu interminável. Sem hesitar, me virei e corri de volta em direção ao estacionamento. Aquela imagem disparou todos os alarmes na minha cabeça, especialmente por eu ser fã de histórias de crimes reais. A sensação de pavor que senti foi indescritível. Ao chegar no carro, estava ofegante, com o peito em chamas e o coração disparado. Só então, quando liguei a chave, percebi que havia um grupo de crianças comemorando um aniversário no gazebo ali perto. Nunca senti tanto alívio. Pelo visto, o palhaço estava lá para entreter as crianças da festa com seus balões e fantasia. Ri de mim mesma, ainda com o coração acelerado, e fui embora para casa, sentindo-me uma verdadeira boba. Havia até esquecido esse episódio, até que ontem à noite vi a fantasia do palhaço no filme. Meu estômago embrulhou. O homem que encontrei na floresta usava a mesma roupa. Não tenho certeza se essa fantasia é exclusiva do personagem do filme, mas depois de uma pesquisa, estou quase certa de que sim. Tudo era idêntico, até o chapéu ridículo. Agora estou apavorada e sem saber o que pensar. Se eu realmente cruzei com alguém vestido como um palhaço assassino fictício, por que ele estaria usando isso? E por que naquele canto isolado de um parque antigo? Uma parte de mim quer acreditar que foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas se fosse, por que ele não iria para um lugar onde saberia que teria mais gente para vê-lo? Depois de assistir ao filme, não ficaria surpresa se existissem pessoas por aí que tivessem uma adoração mórbida pelo Art, o palhaço. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando eu tinha 16 anos, estava a caminho de uma loja ali perto de casa. Naquela época, eu usava bastante maconha e costumava andar até o bairro vizinho para pegar o que precisava. Para agilizar, atravessava por esse bairro e seguia até a loja onde comprava os papéis para enrolar. No trajeto, passei por um edifício abandonado e, de repente, um homem muito bem vestido passou por mim e perguntou como eu estava. Preferi ignorá-lo e continuei andando. Era uma área em que não era comum ver homens brancos de terno, então aquilo me deixou intrigada. Chegando na loja, fiz o que precisava e no caminho de volta, notei uma caminhonete branca parada na esquina do prédio abandonado. Sentindo um mal-estar, escolhi fazer o caminho mais longo pela avenida movimentada. Mas a caminhonete se aproximou e o mesmo homem desceu dela rapidamente, agarrando-me com tanta rapidez que não tive tempo de reagir. Na época, eu tinha só 45 quilos e não tinha força para enfrentar alguém daquele tamanho. Tentei gritar, usei meu cotovelo para tentar me defender, mas era inútil. Foi então que uma mulher, conhecida na cidade por ser usuária pesada de drogas, apareceu correndo em nossa direção, berrando para ele me soltar. Estranhamente, o homem largou-me no chão e fugiu. Quase uma década depois, nunca me esqueci desse dia. Hoje, sempre que vejo essa mulher pela cidade, paro para oferecer-lhe algo para comer.
Inclusive, paguei para que ela entrasse em um programa de reabilitação e parece que agora ela está bem, reunida com a neta e trabalhando. Talvez essa história não seja tão aterrorizante quanto outras, mas desde então, prometi a mim mesma que nunca mais andaria sozinha. Para dar um pouco de contexto antes de começar, sou praticante de LARP, ou Live Action Roleplay, que é basicamente quando passamos o fim de semana em uma floresta caracterizados como personagens de fantasia medieval, interagindo com outros participantes. Costumo ir a esses eventos com meu parceiro e um amigo, e lá encontramos ainda mais conhecidos. Esse tipo de evento atrai uma gama variada de pessoas, mas, para ser sincero, a maioria esmagadora, cerca de 99,9%, são pessoas realmente incríveis. Até então, eu nunca tinha tido o desprazer de encontrar aquele 0,1% que foge a essa regra, e sinceramente, preferia que tivesse continuado assim. Ainda antes de o evento começar, um sujeito chamado Greg passou perto da minha barraca enquanto eu a montava. Meu parceiro e meu amigo estavam mais adiante, preparando a tenda secundária, de modo que não conseguiam me ver dali. Havia outras 5 pessoas à minha direita, mas eu nunca tinha visto esse cara antes. No instante em que ele me cumprimentou com um "oi", tive um pressentimento ruim. Ele era alto, devia ter cerca de 1,78 m, com barba rala e uma barriga saliente. O tipo de pessoa que, numa descrição rasa, muitos chamariam de incel. Ele se aproximou e perguntou se eu estava sozinha. Respondi que não, que estava acompanhada, mas sem entrar em detalhes sobre o meu parceiro ou amigo. Logo em seguida, perguntou se eu era gamer, e eu confirmei. A partir daí, ele se lançou em um monólogo sobre Ark Survival, um jogo no qual tenho mais de 3.000 horas de experiência. Ele começou a despejar informações incorretas, mencionando nomes errados de dinossauros e até falando sobre coisas impossíveis de realizar no jogo, mesmo com modificações. A cada correção que eu fazia, dava para perceber que ele ficava um pouco mais irritado. Finalizei a conversa dizendo que precisava voltar a montar minha barraca, e ele, por fim, se afastou. Mais tarde, já por volta das 10 ou 11 da noite, o evento oficialmente havia começado. Isso significa que qualquer menção ao mundo real, como carros, programas de TV, cultura pop, entre outros, era proibida por uma regra chamada decoro. Eu estava com meu parceiro e amigos, todos em volta da fogueira, participando de um jogo, quando o mesmo sujeito aparece e se senta próximo a mim. Eu me afastei um pouco e ele se aproximou novamente. Me movi outra vez e ele insistiu em se aproximar. No fim, acabei indo sentar perto de um amigo. Durante o jogo, ele continuou fazendo referências ao mundo real e a videogames. Pedimos para que ele saísse ou ao menos tentasse manter a postura de acordo com o evento. E ele acabou se retirando. No dia seguinte, subi uma trilha como parte de uma caça fictícia para coletar recursos. Quando estava descendo de volta para a vila, ainda no meio da mata e sem nenhum acampamento por perto, encontrei o mesmo sujeito no caminho, claramente me esperando. Ele perguntou se eu gostaria de sair para tomar um café algum dia e respondi que não, obrigada. Continuamos a caminhar pela trilha e eu mencionei que precisava colher plantas para minhas poções, explicando que precisava voltar à vila para pegar minha cesta e deixar o arco. Acelerei o passo, mas ele veio atrás de mim, segurou meu braço e disse: "Eu poderia te acompanhar. Você e eu sozinhos na floresta procurando plantas. Parece o cenário ideal, não acha?" Entro em pânico e disparo pela trilha em direção à vila. Quando meus vizinhos me avistam, vejo a preocupação em seus rostos. Perguntam se estou bem e se preciso de ajuda. Respondo com toda a honestidade. Nosso código para dizer: "Isso é sério, não é parte do jogo. Esse cara está sendo assustador e me perseguindo." Imediatamente eles pegam suas armas de espuma e mandam ele se afastar, ameaçando que, se insistir, vão picá-lo em pedaços. Fico ao lado deles por alguns minutos até que minha respiração se acalme e depois sigo para aproveitar o tempo com meus amigos. A noite cai
O evento segue animado com batalhas e encontros acontecendo, e lá pela meia-noite decido ir ao banheiro. Desde as 7 da noite não tinha cruzado com ele. No caminho de volta, em meio ao escuro, ele surge de repente, saindo de trás de um arbusto e me pressionando contra uma árvore. Com tom de decepção, ele diz que não entende por que eu estaria iludindo-o e questiona por que posso segurar a mão de um cara ou abraçar outros 3, mas não ele. Respondo que seguro a mão do meu noivo e abraço meus amigos, e ele não é nem uma coisa nem outra. Digo também para ele parar de agir assim, usando o mesmo com toda a honestidade. Ele então retruca: e se com toda a honestidade eu só quiser um beijinho? Só um beijo e depois você pode ir. Grito um não e tento empurrá-lo. Meus amigos, que estavam do outro lado de uma ponte próxima, ouvem meu grito e correm com suas armas, chamando os vizinhos. Logo, cerca de 10 pessoas vêm correndo em meu auxílio. Ele me solta e tenta explicar para os outros, dizendo que estava apenas fazendo perguntas sobre os demônios, que eram nossos inimigos na trama do LARP. Meus amigos, que já tinham presenciado outros comportamentos estranhos dele, mandam que fique onde está e avisam que vão chamar o organizador do evento para resolver a situação. Ele tenta convencê-los a deixá-lo ir, mas meus vizinhos o alertam que, se ele tentar sair dali, pode muito bem conhecer o altar da morte antes de ter a chance de escapar. Meu noivo, visivelmente preocupado, me leva para o lado e pergunta se estou bem. O organizador logo chega e eu relato tudo o que aconteceu. Após ouvir a situação, ele conduz Greg para uma conversa particular e, pelo que soube, foi decidido que ele não seria mais bem-vindo em eventos futuros. Em 2013, eu vivia em Providence, Rhode Island, para onde havia me mudado por causa de um novo trabalho. Era só eu e minha filha, que na época tinha 4 anos, morando numa casa geminada, charmosa e espaçosa. Éramos recém-chegadas na região e ainda não conhecíamos muitas pessoas, mas havíamos feito amizade com um senhor idoso e amável que morava ao lado. Para esta história, vamos chamá-lo de Lúcio. Ele residia na casa geminada que dividia a parede com a nossa, numa rua agradável, cheia de árvores floridas. Providence tem essa peculiaridade. As condições das casas e bairros podem mudar drasticamente de uma rua para outra. Embora estivéssemos próximas de áreas um pouco problemáticas, eu me sentia razoavelmente segura na nossa nova morada. Lembro que, algumas noites antes do ocorrido, vi uma dica de segurança no Facebook sugerindo que deixássemos as chaves do carro ao lado da cama. A ideia era que, em caso de emergência, fosse possível acionar o alarme para assustar algum invasor. Embora raramente me preocupasse com segurança e quase nunca aplicasse as recomendações que via no Facebook, por alguma razão, dessa vez decidi seguir o conselho e deixei as chaves ao meu alcance. Naquela noite eu estava no 2º andar, lendo um livro na cama, com a luz do quarto acesa, depois de ter colocado minha filha para dormir. De repente, ouvi um som alto vindo de fora. Fui até a janela, dei uma espiada, mas não enxerguei nada de anormal. Naquele dia eu tinha tomado um pouco de melatonina, então logo apaguei a luz e me preparei para dormir. Não se passou muito tempo, talvez uns 30 minutos, até que fui acordada de supetão por um estrondo que fez o quarto tremer. Era como se houvesse um pequeno terremoto. Ainda meio sonolenta, respirei fundo e me sentei, tentando entender se havia imaginado aquilo ou se realmente algo havia acontecido. A primeira coisa que pensei foi correr até o quarto da minha filha para verificar se ela estava bem, temendo que pudesse ter caído da cama ou se machucado de alguma forma. Quando abri a porta, encontrei-a dormindo calmamente, o que me deixou intrigada. Outro barulho forte ecoou, e um pressentimento estranho me fez perceber que havia algo errado, embora eu não soubesse exatamente o que. Com as chaves do carro em mãos, desci as escadas para inspecionar o andar de baixo, ainda um pouco nervosa. Decidi que, se escutasse mais um som, acionaria o alarme do carro só para garantir. Mas tudo permaneceu silencioso, sem mais ruídos. Depois de um tempo, voltei para o quarto e, embora tenha demorado a pegar no sono, eventualmente dormi novamente.
No dia seguinte, a rotina seguiu como de costume, até que percebi várias ligações perdidas de um amigo durante a tarde. No caminho para buscar minha filha na pré-escola, retornei a ligação. Você ficou sabendo? Ele perguntou com urgência. Não, do quê? Repórteres encheram sua rua há mais ou menos 1 hora e havia até caminhões de reportagem parados na sua entrada. Fiquei sem palavras, perplexa. 3 homens invadiram a casa do seu vizinho ontem à noite. Ele continuou. Amarraram ele sob a mira de uma arma, roubaram milhares de dólares em pertences e fugiram levando o carro dele. Caí de joelhos no chão e comecei a chorar sem conseguir me conter. Eu tinha escutado tudo acontecer e quase apertei o botão do alarme. Cheguei perto, mas não cheguei a apertar. Chorava, tomada por um sentimento de total insegurança. Chamei um amigo para passar a noite comigo e com minha filha, e só no dia seguinte consegui conversar com Lúcio. Ele me contou cada detalhe do que aconteceu e explicou que a polícia queria que eu desse meu depoimento sobre o que eu havia ouvido e vivido. Segundo ele, os invasores tinham quebrado a janela do porão para entrar, aqueles barulhos que eu escutara antes de dormir. A cronologia dos fatos indicava que, quando viram a luz do meu quarto acesa e me viram olhar pela janela, decidiram esperar até que eu apagasse a luz, o que levou cerca de 30 minutos antes de invadirem a casa ao lado. Eles não tinham ideia de que Lúcio estava em casa. Como ele tinha ido dormir cedo naquela noite, tudo indicava que os criminosos haviam observado o local com antecedência. Lúcio estava dormindo quando um deles começou a revirar suas coisas no quarto, que ficava no andar de cima, diretamente do outro lado do meu closet, separado por uma parede fina. Os estrondos e as vibrações que senti foram, pelo que parece, do momento em que o intruso o derrubou ao descobrir que ele estava lá. Um dos invasores machucou a boca de Lúcio e o ameaçou de morte caso ele fizesse algum ruído, o que explica o silêncio total que encontrei ao investigar o andar de baixo depois. Depois de o amarrarem, ele ficou preso por mais de 12 horas até finalmente conseguir se soltar e chamar a polícia. Naquele momento, desabei e pedi desculpas repetidas vezes a Lúcio, explicando o que eu tinha escutado. Ele me respondeu que enquanto estava amarrado, a única coisa em que conseguia pensar era em como se sentia aliviado por aquilo não ter acontecido comigo e com minha filha. Honestamente, eu não sei como teria lidado se nós duas tivéssemos passado por um trauma daquele nível. Lúcio parecia estar lidando bem com tudo, considerando as circunstâncias, mas demorei bastante tempo para recuperar a sensação de segurança e aliviar o peso da culpa. Os homens nunca foram pegos, e após o episódio acabei comprando um taser, embora seja proibido, e um spray de pimenta. E pela primeira vez cogitei seriamente adquirir uma arma, mas acabei desistindo da ideia. Felizmente nunca mais passei por algo semelhante, e espero de verdade que nunca mais aconteça. Fico feliz que Lúcio tenha ficado bem no fim, e se houver uma próxima vez, vou confiar mais nos meus instintos. Isso aconteceu recentemente. Eu tentava pegar um trem para o centro da cidade, planejando uma noite de diversão com amigos. Mas, para meu azar, os trens para o centro não estavam operando naquele dia por alguma razão, e a alternativa era um ônibus substituto. Então lá fui eu caminhando pela estação tentando descobrir onde esses ônibus haviam sido colocados. Depois de um tempo, parecia que estava no caminho certo. Quando achei um corredor que parecia promissor, ouvi passos acelerados atrás de mim. Virei-me e encontrei um homem árabe que parou ao meu lado. Sei que ele era árabe porque mais tarde, enquanto conversávamos, ele mencionou que poderia me ensinar árabe. Ele perguntou se eu sabia onde era o ponto do ônibus substituto. Eu disse que, na verdade, estava tão perdida quanto ele e apenas tentava localizar o lugar por conta própria. Achei que nossa conversa terminaria aí, mas ele continuou me acompanhando. Tudo bem, pensei, afinal estamos procurando a mesma coisa, então talvez ele ache que seja mais fácil juntos. Em retrospectiva, queria ter dado meia volta e fingido que ia ao banheiro ou algo assim. O corredor, como acabou sendo, levava ao ponto do ônibus substituto,
e o motorista estava esperando do lado de fora das portas. Ele nos tranquilizou, dizendo que tínhamos bastante tempo e que éramos os primeiros a chegar. Com um aceno, abriu as portas para que entrássemos. O ônibus estava completamente vazio. Escolhi um assento qualquer no meio e me ajeitei perto da janela, pronta para colocar meus fones de ouvido. E onde ele decide sentar com o ônibus inteiro vazio? Exatamente ao meu lado, bloqueando minha saída na fileira. Na hora achei a escolha um tanto estranha, mas não vi nada de errado nisso. Ele começou a perguntar o motivo de eu ir para o centro. Respondi que ia encontrar algumas amigas para uma noite só nossa. E em seguida, coloquei os fones de ouvido bem claro que não queria papo. Ele, porém, sugeriu que poderia se juntar ao grupo. Disse a ele que era um encontro só de garotas e que eu não o conhecia. Ele respondeu que poderíamos nos conhecer e que me pagaria uma bebida. Fui firme. Não, obrigada. Explicando que minha intenção era apenas ver minhas amigas naquela noite. Nesse momento, o ônibus começou a andar e algumas outras pessoas também haviam subido. A partir daí, ele não parou de me incomodar com perguntas, às quais eu respondia com monossílabos ou simplesmente ignorava. Depois de várias tentativas de conversa, comecei a variar entre "eu só quero ouvir minha música" e "desculpa, não estou interessada em conversar". Ele então começou a me elogiar, falando que me achava bonita e repetindo insistentemente: "Eu realmente gosto de você". Minhas respostas agora eram apenas pedidos para ele me deixar em paz, enquanto eu me encolhia desconfortavelmente no assento, com ele cada vez mais próximo. Para piorar, o motorista parecia perdido, sem saber qual era a próxima parada, e o centro da cidade ainda estava longe. Fiquei presa ali, sentada, e comecei a entrar em pânico. Em certo ponto, ele sussurrou: "Eu te amo", e inclinou-se mais para perto, fazendo estalos com os lábios como se fossem beijos. Foi então que meu salvador decidiu agir. Um rapaz da minha idade, sentado algumas fileiras atrás, se levantou e interviu, dizendo o que me lembro mais ou menos assim: "Olha, desculpa aí, mas ela já pediu várias vezes para você deixá-la em paz". O outro, visivelmente irritado, respondeu entre os dentes: "Sai fora", mas o rapaz continuou: "Você precisa dar um espaço para ela, claramente está incomodando. Cuida da sua vida, a gente está de boa". Então o rapaz se dirigiu a mim: "Você quer que ele se afaste?" E eu, praticamente prensada contra a janela, só consegui responder: "Sim". O rapaz então se levantou para enfrentar o outro: "Quer resolver isso agora? Eu prefiro que você apenas a deixe em paz". O clima entre os dois estava tenso e parecia que a situação ia esquentar, quando o motorista perguntou se havia algum problema e se precisava tirar alguém do ônibus. O sujeito incomodante respondeu calmamente que não e foi sentar algumas fileiras atrás, para o meu enorme alívio. Olhei para meu salvador e fiz vários "obrigada" silenciosos, e ele apenas sorriu, como se fosse algo normal. Quando desci do ônibus, o homem ainda tentou me seguir, mas encontrei minhas amigas e ele acabou desistindo. Fiquei imensamente grata por meu herói ter intervindo na hora certa. Isso aconteceu não faz muito tempo. Já deixei o medo de lado, mas a raiva permanece. Minha pizza foi furtada. Na minha cidade há um boato sobre um sujeito que teria se isolado na floresta fechada que fica nos arredores. Eu sempre duvidei da história, porque costumo dar umas voltas de carro à noite e nunca vi ninguém que lembrasse um eremita na mata. Hoje, por coincidência, decidi pegar o carro para dar uma volta. Passei por uma pizzaria e, com a fome apertando, resolvi pegar uma pizza antes de voltar para casa. Planejava chegar, saborear a pizza e jogar Minecraft, porque ando viciado no jogo ultimamente. Depois de pagar, segui em direção ao carro, segurando a pizza numa mão e o celular na outra, mandando mensagem para um amigo para ver se ele topava jogar Minecraft comigo. Quando levantei o olhar para atravessar a rua até o estacionamento, percebi algo debaixo do carro. Era como uma mancha ou sombra escura. Guardei o celular e peguei as chaves, destravando o carro para ver se assustava o que quer que estivesse ali. Achei que talvez fosse um gato ou um cachorro que tinha se aproximado. Mas, ao destravar, nada aconteceu.
Nenhum bicho correndo, nada. A sombra parecia se formar do lado do motorista, então, para entrar, eu teria que investigar o que era. Coloquei as chaves de volta no bolso e acionei a lanterna do celular para enxergar melhor. Caminhei até o lado do motorista e quando iluminei a área vi ele, a figura suja e nua de um homem com olhos enormes fixos em mim. Ele estava agachado, tentando se esconder. Sou do tipo que não se assusta com facilidade, mas esse cara me deixou gelado. Ele parecia ter rolado na lama e estava coberto por uma crosta de sujeira seca. Seus olhos eram assustadores, vermelhos e quase saltados, intensamente fixos. E claro, ele estava nu. No susto, dei um pulo para trás, soltando a pizza que caiu no chão aberta. Comecei a recuar devagar, gritando para ele se afastar do carro. Ele olhou para mim, depois para a pizza, e voltou o olhar para mim, inclinando a cabeça de um jeito estranho. De repente deu um salto na direção da pizza como um cachorro faminto, pegou a caixa e disparou correndo pela rua. Suponho que tenha fugido para as tais florestas, mas não quis nem olhar para onde ele foi. Tranquei o carro e voltei para a pizzaria, onde fiquei um tempo. Os atendentes não deram muita bola para o que contei, mas eu sei o que vi. Quando o susto diminuiu, percebi que o homem tinha simplesmente levado minha pizza. A raiva tomou conta, afinal eu estava ansioso para comer. Pedi outra pizza e dessa vez fui direto ao carro, coloquei-a no banco do passageiro e dirigi até em casa. Assim que cheguei, tranquei portas e janelas e até a porta do meu quarto. Ainda sinto um pouco de tensão, então acho que vou jogar Minecraft até o amanhecer para acalmar os nervos. Isso aconteceu há uns 6 ou 7 anos. Depois que terminei o ensino médio, joguei futebol por 1 ano em uma faculdade comunitária, e foi lá que conheci esse rapaz. Ele trabalhava no departamento de esportes e também era estudante. Às terças e quintas-feiras eu tinha um intervalo de 1 hora entre uma aula e outra. Ele me viu na biblioteca e perguntou o que eu fazia por lá. Expliquei que tinha um tempo livre. E então ele começou a aparecer regularmente para fazer companhia. Eu não me importava, já que ele parecia um cara comum, sem intenções escondidas, apenas curtindo a conversa. De vez em quando ele me trazia pequenas lembranças, como um chocolate, e seu comportamento era um tanto doce para alguém que não me conhecia tão bem. Nunca percebi isso como um alerta. Lembro que ele sempre dava uma desculpa simples para os presentes. Ele dizia algo como: hoje sobrou Kit Kat no escritório. Quer um? Ele nunca dava a entender que tinha comprado o chocolate especialmente para mim. Hoje, com mais experiência, vejo que ele provavelmente sabia que comprar algo diretamente poderia soar como demais. Então escolheu uma forma discreta de fazer um agrado. A nossa temporada de futebol terminou antes do feriado de Ação de Graças, e só os times que iam aos playoffs continuavam jogando depois dessa data. O que não era o nosso caso. Após o feriado, tivemos as provas finais. Nesse breve período entre o fim da temporada e o dia de Ação de Graças, ele perguntou sobre as aulas que eu planejara para o próximo semestre. Naquela época, eu não era muito organizada com as inscrições nos cursos e, para ser sincera, nem sabia ao certo o que fazer. Além disso, os conselheiros da faculdade pareciam sempre desinformados. Não contei tudo isso a ele, mas mencionei que queria evitar outro intervalo tão longo, pois sentia que acabava desperdiçando tempo. Acho que ele não gostou muito de ouvir isso. Ele também quis saber se eu continuaria no time na próxima temporada. Respondi que não, pois precisava organizar meu tempo melhor e treinar futebol todos os dias estava dificultando isso. Penso que meu erro foi ter falado demais e sem filtro, algo que eu costumava fazer muito naquela época. Falar sem medir o impacto que minhas palavras poderiam ter nos sentimentos dos outros. Isso aconteceu na última quinta-feira, antes do dia de Ação de Graças. Então, depois disso, não teríamos mais aquelas horas livres para passarmos juntos. Tivemos a pausa de Ação de Graças, fizemos as provas finais e em seguida vieram as férias de inverno. Até então, tudo parecia tranquilo. Mas foi justamente durante as férias de inverno que o problema realmente começou. Certo dia, pela manhã, esse rapaz apareceu literalmente em frente à minha casa, sentado no carro dele. Na primeira vez pensei que era coincidência,
Na segunda, confirmei que era ele e naquele momento ficou claro para ambos o que estava acontecendo. Ele estava me seguindo. E isso não parou por aí. Às vezes eu postava nos stories do Instagram sobre os lugares que frequentava e ele aparecia nesses mesmos locais em várias ocasiões. Surgia até em lojas femininas no shopping, onde claramente não tinha qualquer motivo para estar. Ele fazia essas coisas com frequência e, em algumas ocasiões, chegou a apontar o celular para mim, como se estivesse tirando fotos, o que tornava tudo ainda mais bizarro. Acabei parando de usar as redes sociais por causa disso. Após as férias de inverno, ele continuou com o mesmo comportamento. Quando meus pais estavam fora, ele aparecia em frente à minha casa no meio da tarde. Liguei para a polícia algumas vezes e eles tentaram conversar com ele, mas ele basicamente se recusava a falar e as coisas acabavam ali. Tenho a impressão de que os policiais queriam ajudar, mas estavam de mãos atadas, pois ele tomava cuidado para não ultrapassar nenhuma linha legal, não invadia minha propriedade, não fazia ameaças e nem mostrava armas. Não sei o que ele faz agora. Imagino que ele tenha desistido em algum momento. Talvez sua pequena obsessão tenha perdido a graça e ele tenha encontrado outras distrações. Ao menos é o que eu espero. Se ele ainda aparece, sinceramente eu não saberia dizer. O mais perturbador nisso tudo é que não me senti à vontade para contar aos meus pais, pois sabia que eles ficariam completamente desesperados. No ano passado, dei início ao curso de Direito em Los Angeles. Nunca havia morado em uma metrópole antes, então a experiência de viver em uma cidade gigantesca, com mais de 4 milhões de habitantes, me deixava muito empolgada. Desde criança, sabia que tinha uma meia-irmã morando em Los Angeles, mas meus pais guardavam uma mágoa inexplicável em relação a ela, o que tornava o assunto praticamente proibido. Claro que a procurei nas redes sociais e sabia como ela era fisicamente, mas só isso. Nunca nos encontramos pessoalmente e ela era bem discreta nas redes, então eu não tinha muito acesso à vida dela. Até que, inesperadamente, durante o primeiro ano na faculdade, recebi uma solicitação de amizade no Facebook da minha irmã. O perfil parecia autêntico, com amigos reais e uma foto dela que combinava com o que eu sabia. Ela me mandou uma mensagem convidando para um encontro casual em um parque, junto com alguns amigos. Seria, enfim, nossa chance de nos conhecermos cara a cara. Eu ainda era nova em Los Angeles, e mesmo agora conheço pouco sobre os lugares que é melhor evitar à noite. A ideia de vê-la me deixava empolgada, mas também bem nervosa. Imaginava que, no melhor dos cenários, poderíamos nos dar tão bem que nos tornaríamos grandes amigas. Mas e se a situação se transformasse em uma cena de filme, com as duas chorando de emoção? Ou ainda, e se tentássemos conversar e a conexão simplesmente não surgisse e ela começasse a me tratar com frieza? Pior ainda, e se tudo estivesse correndo bem até que algum mal-entendido gerasse um comentário áspero e terminássemos chorando em público? Para ser sincera, se ela tivesse sugerido uma padaria aconchegante para um café ou sobremesa, eu teria ido sem hesitar, mas ir a um parque com várias pessoas em volta me soava estranho. Sentia que o momento era especial demais para acontecer em meio a tanta gente. Não consegui me obrigar a ir e temia me descontrolar na frente de desconhecidos. A incerteza de como tudo se desenrolaria me deixou receosa. Algumas semanas depois, resolvi dar uma olhada no Google sobre aquele parque, só para entender como era o lugar. Quem sabe, poderíamos nos encontrar lá, só nós duas. Foi aí que percebi que havia algo estranho. Não vou mencionar o nome do parque, mas qualquer pessoa que mora há bastante tempo em Los Angeles diria que é um local pouco seguro para garotas se reunirem, principalmente à noite. A região ao redor é marcada por uma alta taxa de crimes violentos e está sob o domínio de gangues. Inclusive, até quem faz negócios ilegais por ali precisa pagar uma taxa de segurança para essas gangues, em troca de não ser incomodado. Com essa descoberta, a preocupação e a curiosidade tomaram conta de mim. Tentei então entrar em contato diretamente com minha irmã.
Na época, ela fazia graduação em uma faculdade local. Uma amiga minha estudava no mesmo lugar e pedi para que tentasse conversar com ela no campus, ver se ela topava nos encontrar. Elas conseguiram se conectar e assim marcamos um encontro na casa dessa amiga. Foi incrível. Nos demos super bem e minha amiga também ficou feliz em ter promovido esse encontro. Passamos um tempo ótimo juntas, sem dramas exagerados, mas com algumas lágrimas de emoção. Jantamos, assistimos a um filme e acabamos dormindo todas na casa da minha amiga. Contei para minha irmã sobre aquela história esquisita envolvendo o Facebook e foi então que ela me revelou que não usava a rede social desde o ensino médio, ou seja, claramente alguém estava se passando por ela. Eu teria sugerido que denunciasse o perfil falso, mas parece que a conta já havia sido deletada. Ela já sabia desse tipo de golpe nas redes. Inclusive, uma amiga dela já tinha caído numa farsa onde alguém fingia ser ela para vender ingressos falsos para shows ou algo do tipo. Alguém estava usando o nome da minha irmã e, de alguma forma, sabia que eu estava na cidade, tentando me atrair para uma das áreas mais perigosas de Los Angeles à noite. Não faço ideia do que pretendiam e nem sei se quero descobrir. Ter finalmente conhecido minha irmã depois de tanto tempo foi maravilhoso, mas todo o contexto ao redor disso foi assustador. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Quatro anos atrás, em pleno inverno, me encontrei numa noite incomumente quente, sem vestígio de neve cobrindo o chão. Saí do meu apartamento perto das 8 da noite para minha caminhada diária, um hábito que mantinha devido ao meu turno noturno que sempre bagunçava meu horário. Naquela noite, resolvi cruzar a ponte em direção à cidade vizinha. Para situar melhor, eu era um sujeito bem alto com um físico razoavelmente forte e estava na faixa dos 20 anos. Caminhar à noite nunca me causou receios. Na época, eu me sentia seguro fazendo isso. Com os fones de ouvido ajustados, segui em direção à ponte. Os primeiros 20 minutos foram tranquilos. Passei por algumas construções antigas, um restaurante mexicano mais ou menos, outro excelente, um posto de gasolina com uma aparência duvidosa, alguns edifícios residenciais novos e sofisticados, até que alcancei o rio. Lá, aproveitei a vista das luzes refletindo sobre a água escura, ainda não congelada, que corria calmamente. Atravessei a ponte e pressionei o botão de pedestre em um cruzamento de 4 ruas. Notei que havia alguém na esquina oposta. A única pessoa que avistei naquela noite. Ela parecia parada sem propósito, e imaginei que talvez estivesse esperando por um Uber, já que não dava sinais de estar aguardando o semáforo. A rua, normalmente barulhenta durante o dia, estava agora envolta em silêncio. Quando o sinal abriu, cruzei a rua indo em sua direção. Conforme me aproximava, percebi que ela lançava olhares rápidos para mim, mas desviava logo em seguida, um gesto que parecia um pouco envergonhado. Fez isso algumas vezes, o que me fez pensar que talvez estivesse desconfortável com minha presença e por isso tentei me colocar no lugar dela. Entendendo que a situação poderia ser inquietante, só nós dois ali, numa rua pouco iluminada. Ao passar por ela, reparei em sua roupa, especialmente porque ela aparentava estar com frio. Vestia um gorro de tricô com abas, um suéter que parecia fino demais para aquela estação, calça jeans justa e carregava nas costas uma mochila de plástico com desenhos infantis. De relance achei que fosse adolescente, mas ao observar melhor, notei que devia estar na casa dos 30 anos. Tinha cabelo curto, castanho claro, pele clara e era magra, de altura média. Eu tinha uma cabeça a mais que ela. Continuei meu caminho passando por alguns hotéis altos que se alinhavam dos dois lados da rua, até alcançar um parque central. Durante o dia, aquele local estaria repleto de turistas e moradores, mas naquela noite, em um horário fora do comum e em meio à pandemia, parecia que eu era a única pessoa na cidade.
Enquanto caminhava pelo parque, observei as árvores decoradas com luzes, atravessando o centro até que percebi estar na metade do trajeto. Decidi então dar a volta na antiga biblioteca de pedra e mármore para retornar à ponte. Virando a esquina da biblioteca de volta para a rua de onde vim, quase colidi com uma pessoa que vinha na minha direção. Para minha surpresa, era a mesma mulher que eu tinha cruzado há poucos minutos. Com meus fones de ouvido ainda no modo de cancelamento de ruído, abaixei um lado e murmurei uma espécie de desculpa. Ela não disse nada, apenas deu um passo atrás e se posicionou sob a luz de um poste, evitando me encarar diretamente. De vez em quando lançava aqueles olhares rápidos, o mesmo tique que eu havia percebido antes. Recoloquei meus fones, acenei um boa noite e segui em direção à faixa de pedestres. Racionalmente, pensei que ela devia estar indo na direção de onde eu viera, considerando que quase trombamos seguindo caminhos opostos. No entanto, uma voz dentro de mim sugeria o contrário, e ao me virar para verificar, vi que ela me seguia, seus passos longos e surpreendentemente ágeis. Achei aquilo estranho, mas preferi observá-la discretamente pelo canto do olho. Logo cheguei à faixa de pedestres e, enquanto aguardava o sinal, ela se aproximou, passou por mim e parou à frente. Um carro passou e, enquanto isso, ela se agachou perto de sua mochila, vasculhando-a com pressa e me lançando olhares furtivos. Pausando o podcast que ouvia, tentei captar melhor o que ela fazia. Havia algo nos seus gestos que parecia encenado, como se estivesse apenas fingindo procurar algo. Ela mal olhava dentro da mochila, e os movimentos eram descuidados, quase como uma encenação mal ensaiada. Algo na forma como continuava me encarando. Tudo parecia fora do lugar. O sinal abriu e eu comecei a caminhar rápido, mas ela foi mais veloz. De repente, ela se levantou, ultrapassando-me em direção ao museu e lançando a mochilinha rosa semi-aberta sobre o ombro. Vi sua silhueta desaparecer na escuridão, para além do alcance das luzes da rua. Respirei aliviado, esperando que aquilo tivesse acabado. Sem sinal dela por alguns minutos, relaxei um pouco e reiniciei meu podcast. Depois do museu, havia um trecho de calçada mal iluminado em frente a um prédio baixo com vidros espelhados. Eu estava quase alcançando a ponte. Enquanto avançava, lancei um olhar aos reflexos dos prédios e das luzes nas janelas, e senti um frio na espinha ao ver uma figura escura correndo silenciosamente em minha direção no reflexo. Parecia uma cena de sonho ou pesadelo. Não sei exatamente porquê, talvez por puro instinto, mas me virei para encará-la. Ela vinha em minha direção, talvez surpresa com meu giro repentino, parou a poucos metros me observando. Seus olhos estavam arregalados, quase selvagens, e ela lançava olhares rápidos dos meus braços para o meu rosto, como se me examinasse. Minha reação impulsiva funcionou e na escuridão devo ter parecido mais pronto para reagir do que realmente estava. Ela segurava um objeto pequeno firmemente em uma das mãos, mas o mantinha ao lado do corpo e, sob a sombra do prédio, eu não conseguia distinguir o que era. Os segundos se arrastaram enquanto permanecíamos ali, paralisados por uma tensão de medo e incerteza. Esperei que ela se movesse, que tentasse usar o que segurava. E então, para meu imenso alívio, um carro passou lentamente. Senti uma pontada de coragem retornando e, sobre o som alto do podcast, percebi minha própria voz gritando: "O que você quer?" Ela permaneceu em silêncio. Me afastei dela devagar, esperando que fizesse algum movimento, mas ela continuava a me encarar com aquele olhar fixo e perturbador. Dei mais um passo para trás, depois outro, recuando cautelosamente até sentir segurança o suficiente para me virar e seguir em frente. Quando alcancei uma área mais iluminada, comecei a andar com mais pressa, sem tirar os olhos da sua silhueta sombria. Ela permaneceu parada por um instante, imóvel, até que de repente, como se tivesse desistido de qualquer intenção que pudesse ter em relação a mim, girou nos calcanhares e, sem sequer notar o tráfego, atravessou a rua com passos decididos e desapareceu atrás de um edifício na esquina. A naturalidade desse gesto me deixou profundamente inquieto. Segui o caminho de volta para casa, constantemente olhando por cima do ombro, receoso de que ela pudesse me seguir. A ponte estava bem iluminada e não havia sinal dela.
Sabendo que aquele era o único caminho por onde ela poderia me alcançar a pé, me senti aliviado. A cidade parecia vazia, não havia mais carros ou pedestres ao redor. E depois disso, nada mais aconteceu. Mesmo assim, não sei por que não liguei para a polícia naquela noite. Sinto até hoje um certo arrependimento por isso, apesar de meus colegas de quarto terem insistido para que eu chamasse. Naquele momento, lembro-me de pensar que não sabia exatamente o que relatar. Afinal, eu realmente não havia sido atacado e a polícia provavelmente não conseguiria encontrá-la. Criei desculpas, talvez porque estivesse em estado de choque e negando a ideia de que quase fui emboscado, especialmente por alguém menor do que eu, em plena cidade e perto do meu apartamento. Um dos meus colegas acabou ligando para a polícia em meu lugar e um oficial chegou a patrulhar a área, mas a essa altura ela já tinha desaparecido sem deixar rastros. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.